Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vou falar um pouquinho aqui de algumas atualizações que eu fiz aqui no indicador, tá? Todo mundo já sabe que esse indicador meu aqui é um indicador que ele, tá? Ambos aqui são tudo a mesma coisa, eu vou explicar o porquê. Tanto o que está plotado aqui no gráfico, né, principal aqui, quanto esses aqui. Mas vamos explicar aqui o que são essas atualizações. Primeiro explicar o que, esse indicador tem. Ele vai ter então o delta real, vamos colocar o delta R, delta cumulativo, que vai pegar todo o período, ICP, SMC, Wyckoff, vamos colocar aqui, Wyckoff, além de ter, nesse caso aqui, uma VMA. O que é VMA? É uma média de volume adaptativo, tá? Uma média de volume adaptativo, ela se adapta de acordo com o volume. Um zigue-zague, zigue-zague, baseado em ATR, tá? É o que vai ter nesse meu indicador. E todo o fluxo, tá vendo? Isso aqui é todo o fluxo. Tudo que está tendo de ancoragem, agressão, renovação de lotes, está tudo aqui além do score aqui. Tá ok? Então, isso aqui vai ter no meu indicador. Tá? Ele pega, então, dados reais, e quais são os dados? Ele pega tudo que está sendo agredido ao mercado, ancorado e renovado. Então, por exemplo, como é que o mercado ele vai se movimentar? Por exemplo, numa compra. O preço de mercado é esse. Então, o comprador vem, agride e consome a quantidade de lotes que tem aqui. E aí, então, ele consumiu tudo que tinha nesse preço aqui. Para ele comprar mais, ele vai ter que comprar mais caro. Beleza. Então, ele vai lá comprando mais caro. Porém, ele corre o risco de, na hora dele chegar para comprar mais caro aqui, entrar lote escondido aqui e consumir tudo aquilo que ele está agredindo e o mercado voltar e ele acabar ficando negativo. E para que isso não aconteça, o que ele faz? Quando ele agride aqui, suponhamos que aqui tinham 100 lotes nesse preço aqui a mercado. Então ele veio cá, consumiu 100 lotes e aqui tem mais 100 em cima. Ele não vem com 200 porque consumiu 100 aqui e 100 acima. Ele vai vir com 1000, por exemplo. Por quê? Ele vai consumir os 100, vai colocar aqui pelo menos mais 100 ou 200 e vai, ou seja, ancorar aqui, né? E vai consumir os outros 100 aqui. Se ele consumir os outros 100 aqui, caso entre mais 100, por exemplo, o preço não volta porque ele ancorou aqui embaixo, correto? E ele consegue agredir aqui, fazer o rally aqui, brigar, até consumir tudo aqui e assim consecutivamente. Então, tudo aquilo que ele consome, renova e apregoa de novo, ou seja, e agride mais, o delta vai pegar e vai pegar tudo que está acontecendo na compra e na venda, vai pegar a velocidade dessas agressões, renovações, entendeu? E ancoragem, e ele vai determinar se está mais positivo ou se está mais negativo. Então, vai acontecer do mercado, por exemplo, estar numa tendência de alta, subindo, 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 e o delta vai falar assim, ó, ele está em tendência de alta, porém, contudo, ele vai baixar. Então, quando a vela abrir, ele já vai determinar isso, porque ele vai pegar todo o volume, tudo que está entrando, o volume financeiro, real, agressões, compradores, agressões vendedoras, renovações, tudo está sendo consumido, agredido, renovado, e ele vai falar assim, ó, ele está subindo, mas ele pode voltar. E assim que a vela abre, ela volta. Ou seja, antes da vela voltar, efetivamente, ele já me mostra que o mercado vai ter pelo menos um pullback, e aí ele me dá a oportunidade de fazer o quê? Se eu estava comprado aqui, por exemplo, eu vir e proteger no mínimo aqui, abaixo aqui ou aqui, pelo menos. É isso que vai servir o delta, tá? E aí as outras, os outros parâmetros são parâmetros para a questão de zonas de liquidez,
zonas Ah, e tem POC também, esqueci de colocar. Tem a POC, é o Point of Control, tá? E zonas de liquidez, zonas de ação dos institucionais, né? Zonas que estão fazendo spoofing, zonas que eles estão buscando stop, que é stop hunt ali. Então, tudo aquilo que tiver, zonas de maior volume do dia, onde os players estão atuando, onde está gerando liquidez e aonde efetivamente o mercado pode disparar, ok? Então, esses indicadores meus, todos os meus indicadores, eles são baseados em data, em dados reais, não dados atrasados. Então, todos eles vão te mostrar em tempo real o que está acontecendo, seja aqui no Profit, seja no TradingView, seja no NinjaTrader, seja no MetaTrader, todos vão dar dados reais. As plataformas que eu não consigo ter, no Profit eu consigo dados reais, mas algumas plataformas, por exemplo, como o MetaTrader, eu não consigo alguns dados de volume real. E aí como é que eu faço então? Eu faço via Python, e aí eu busco uma API, tá? Via do Investing, da TradingView, enfim, do Yahoo Finance. A questão é que todos os meus indicadores são dados reais. E aí, por que eu tenho 1, 2, 3, né, e o quarto aqui no gráfico? Vamos lá. Esse aqui do gráfico é esse mesmo indicador aqui, os mesmos aqui, tudo é o mesmo. Porém, contudo, eu tenho a VMA aqui, que parece uma média, mas não é, e o zigue-zague. Parece uma média, mas não é a média. VMA é uma média adaptativa de volume. Então, ele calcula velocidade de volume. Quando o mercado tiver entender se ela vai estar para cima e enquanto estiver acima eu estou comprado. Quando o mercado estiver lateral, ela vai estar reta, tá vendo? Ela não fica com a média móvel oscilando, não. Ela está reta, mostra que o mercado está lateral para você ficar fora. E quando tiver em tendência de baixo, efetivamente ela vai inclinar para baixo, mostrando que o volume maior é vendedor. Correto? Essa VMA com o zigue-zague. O zigue-zague feito de ATR, porque a ATR vai me dar a questão do stop. Perdeu o ATR, perdeu o stop, eu estou fora. Ok? Então, a diferença é essa. E aqui no gráfico, eu coloquei junto com o indicador os alertas, olha lá, compra delta, compra forte aqui, tá vendo? Compra. Quando houver divergência, vai estar amarelinho falando de divergência. Quando houver divergência, quando tiver vendido e houver divergência compradora, ele vai divergência bull. E quando ele tiver comprado e tiver divergência vendedora, divergência bear, né? Bear de urso, né? De vendas. E aí, o que é legal? Eu tenho o indicador aqui no gráfico, tem a regra de coloração dele, já com os plots aqui, né, com os alertas, né, é legal ter isso aqui, tá vendo? E os indicadores aqui embaixo são os mesmos, porém, contudo, eu tenho 3 opções aqui, e é legal. Esse primeiro, Delta Flow, tá até com todo o fluxo aqui, ó, ele vai ser o mais rápido. Então, por exemplo, é o que eu expliquei. Essa vela aqui, quando ela abriu, ele já estava virado para baixo nessa cor aqui, ó. Então ele está falando o quê? Vai voltar. Então, se eu tivesse comprado aqui, por exemplo, quando essa vela abriu aqui, ele não espera ela ficar negativa. Então, essa é a grande vantagem. Ele não vai esperar ela ficar negativa para te avisar. Ele vai te avisar antes. E aí eu posso proteger aqui ou no mínimo aqui. Correto? Abaixo aqui do... Por isso que eu uso a VMA mais o stop, o zigue-zague de ATR, porque aí eu posso colocar abaixo dele, porque se perder ele, virou. Correto? Foi a quebra, aí seria uma quebra de padrão. Então, antes de efetivamente essa vela ficar nessa cor, ele já me avisou. Então, ele me avisa de forma adiantada o que está acontecendo. Então, eu tenho controle total. E ele me mostra, por exemplo, aqui eu ainda estou numa tendência de alta, né, apesar de ele estar no topo aqui duplo, mas ele está aqui, ó, negativo aqui, ó. Olha o delta negativo. Delta negativo e tendência de alta, o mercado vai subir? Não. Então eu estou fora da compra. Ou no mínimo protegido se eu comprei. E se eu tenho um volume muito alto, como está aqui acima de, né, 6 bilhões aqui, e o mercado não está se movimentando, eu tenho uma briga. Isso aqui é uma zona de liquidez. Se eu não entrei, eu não vou entrar, vou ficar fora. Então, essa é a grande vantagem de você ter esse indicador aqui, porque ele está mostrando antes o que está acontecendo. Então, eu tenho controle total, eu tenho domínio total. Outra coisa que ele me mostra, o domínio
da tendência. Vocês podem perceber, eu já mostrei isso em outros vídeos, que aqui está a tendência, ó. Aqui ele subiu, tá vendo, ó? Se vocês perceberem aqui nessa subida, e jogar a seta para baixo, né? Opa. Jogar a seta para baixo. Quando ele começou comprado aqui, daqui até aqui, ó. Tá vendo? Vocês podem perceber que ele está o volume baixo. O que é esse volume baixo? Não é que teve pouco volume. É que quando o mercado está em tendência, ele está dominado. Então, ele não tem briga. Por que ele não tem briga? Porque ele está dominado, então ele vai tranquilo na direção. Agora, quando houve a primeira tentativa, que houve aqui, tá vendo aqui, ó, e logo após ele continuou, ele está falando que quando tem um volume muito alto, né? Quando eu tenho um volume muito alto, o que ele está falando? Tá tendo muita briga, possivelmente pode voltar, toma cuidado. Aí na próxima já, ó, já também de novo. Então quer dizer, ele está te avisando que o mercado pode voltar. Se você estava comprado e não saiu, fica protegido aqui ou no mínimo aqui, ó, 2 velas abaixo. E aí foi quando ele começou, olha que interessante, ó. Ele até tentou voltar lá, mas muito alto. E se é muito alto, significa que está tendo briga. O mercado vai lateralizar. Todas as vezes que eu tenho um volume muito alto, vai lateralizar. Todas as vezes, ó. Pode olhar aqui, ó. Onde tem volume alto, ó lá, comprador, ó, voltou, tá vendo? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? É fantástico, olha aqui, ó. O vendedor, mesma coisa, volume alto vendedor, ó lá, subiu. Então, esse indicador ele vai mostrar isso em tempo real. E o detalhe, ele vai mostrar menos um aqui é venda. Ó. Já mostrou que é venda, tá? 9 bilhões e menos um é venda. Se tiver mais um é compra, menos um é venda. Tá? Ele já mostrou antes, eu já sabia antes. Se eu sou um scalper, eu posso fazer scalper. Eu tenho segurança do scalper aqui. Entendeu? Agora, se eu não sou scalper, eu estava comprado, eu vou proteger ali. E se eu não estava comprado, eu vou evitar comprar, mas também não vou vender. Olha lá, zerou. Tá vendo? A próxima vela abriu, olha lá, zerou, levemente positiva, mas aqui, ó, ele já mostra antes. Então, quer dizer, se eu fui o scalper que vendi aqui, agora eu tenho que zerar, porque a próxima eu já vou fazer um scalper de compra aqui. E aqui tá vendo? Ó? Olha que maravilha. Esse é então, primeiro, é o mais rápido. Esse é para mim monitorar trade a trade aqui, vela a vela. Aí aqui é o fluxo, tá? Daqui para cá é o fluxo. Ó. Aqui é o score dele, se é 0 é neutro, mais um é comprado, menos um vendido. Aqui o volume financeiro, aqui o ICOF, e daqui para cá começa o fluxo. Aqui o melhor preço de compra, o melhor preço de venda, agressão compradora, agressão vendedora, ancoragem compradora, ancoragem vendedora. Os primeiros 4 níveis de preço apregoados na compra, os primeiros 4 níveis de preço apregoados na venda, o total de contratos apregoados, de lotes apregoados na compra, o total de lotes apregoados na venda, o resultado, ou seja, tudo que está apregoado na compra menos tudo que está apregoado na venda, o total aqui então tá 46.993 a mais comprados do que vendido, tá vendo? 119 mil comprado contra 84 vendido, ok? Aqui o percentual, comprado, percentual vendido, 58% comprado contra 40% vendido, ok? E aqui então eu vou ter um scorezinho, um balanço do que está sobrando aqui de agressão, tá? E esse último aqui é o score total. Se ele estiver acima de 200, ele está entendendo. Se ele estiver abaixo de 200, para compra para venda, ou seja, se for para venda menos 200 para baixo, se for para compra mais 200 para cima. Então é bem legal mesmo. Ok? Então aqui é o fluxo, mas eu nem olho, para mim o importante é coloração, que ele já me mostra, já faz o trabalho e eu vou olhar só isso aqui, tá? Então esse aqui é para o trade, para gerenciamento do trade, para eu proteger minha operação, sair da operação, ou se eu entrei. Por exemplo, se eu tivesse visto aqui por algum motivo o meu setup fosse uma venda, ele está falando para mim o seguinte: está vendido, mas não está tão vendido, mas pode vender. Se está vermelho, pode vender. Se por um acaso eu vendi ali e aqui ficar azul, ou ficar acima, eu estou fora. Então, quer dizer, antes dessa vela subir, antes de eu ficar negativo, ele já está me dizendo que não está legal. Tá? Então, eu vou ter o controle total em tempo real aqui com esse indicador.
O primeiro. O segundo é o mesmo, porém, contudo, aqui eu já não vou ter os dados de fluxo abertos, eu tenho nele, mas eu não coloquei aberto porque não tem necessidade. Tá? Então, a mesmíssima coisa, eu vou ter os dados de score aqui e vou ele vai mostrar se está mais vendido, se está mais comprado. Nesse caso aqui está mais vendido. Tá? Só que esse aqui é um pouco mais lento. Esse aqui, tá? Ele é mais filtrado. Então, se eu quero segurar mais a mão, eu vou usar esse e o terceiro. Os dois são o mesmo, a diferença eu vou explicar daqui a pouquinho. Então, esse aqui vai me dar na hora, o momento. Esse aqui vai mostrar se eu posso continuar. Aqui, por exemplo, nesse caso aqui, ó, ele está neutro, Então, quer dizer, nem compra nem venda. Aqui já está falando o seguinte: se você vender, eu fico esperto porque vai subir. Esse aqui está falando neutro, correto? Então, esse aqui, se eu quero, é aquela pessoa que ele suporta pullback, tá? E vai ficar esperto aqui, ou seja, com esse aqui ele protege, mas ele não vai proteger tão perto, ele vai proteger mais longe, porque aqui está falando que ele ainda tá neutro para comprado. É esse aqui. E o terceiro, esse aqui, ó, tá mostrando que é venda. Esse aqui é o Wyckoff, isso aqui são os scores, isso aqui é SMC. O terceiro é para tendência total. Se eu quero ficar o dia todo comprado ou o dia todo vendido, ele vai me mostrar aqui, ó, por exemplo, ó, ele mostrou aqui que estava comprado. Então você comprou aqui, ó, aqui continua permanecer, mas aqui, por exemplo, teve pullback aqui e teve pullback aqui. Ele não mostrou pullback, ele só saiu da compra nessa aqui, ó. Então se eu pegar aqui, ó, e for lá em cima, ó, foi só nessa aqui que ele mostrou que era venda, tá vendo? Então, por exemplo, nesse aqui, você teria comprado aqui e você teria saído somente aqui, que ficou. Por esse aqui, chegou aqui, você tem que proteger no mínimo abaixo aqui. Chegou aqui, você tem que proteger no mínimo abaixo aqui ou abaixo aqui, entendeu? Somente aqui que ele virou, aqui ele ficou vermelho de vez, ele sairia aqui também. Se você não foi tirado aqui atrás, você sairia aqui. A diferença, então, desse primeiro para esse último, principalmente, é que esse último vai mostrar somente a tendência. Então, enquanto ele estiver verde, você está comprado, enquanto ele estiver vermelho, você está vendido e ponto final, tá? Ele não vai virar imediatamente, ele não vai te dar proteção imediata. Então, por exemplo, quem faz scalper é esse aqui em cima. Quem faz swing é esse aqui embaixo. Eu compilo os três porque eu gosto de ter o controle desse aqui e gosto de estar acompanhado com esse aqui. Se esse aqui falou que é venda, enquanto esse aqui tiver vermelho abaixo, é venda, mesmo que esse aqui às vezes faça um pullback e que esse aqui fique neutro. Então, por exemplo, se é uma venda aqui, e se eu quero pegar tendência, se eu entendo, acho que vai ser uma tendência, eu vou vender aqui, enquanto esse aqui estiver vermelho, eu estou vendido. Eu só vou sair se esse aqui ficar verde. Pode ser que esse aqui fique azul, pode ser que esse aqui fique verde, ou seja, porque faça pullback, pode ser que esse aqui fique neutro, mas enquanto esse aqui estiver vermelho, significa que o mercado vai descer. E por que existe a diferença? São os mesmos indicadores. Porque esse aqui vai considerar, além do cumulativo, o delta real velocidade. Esse aqui velocidade e cumulativo período total. Esse aqui vai buscar a velocidade também, porém, contudo, isso vai pegar todo o dia, o saldo de todo o dia, tudo que sobrou. Por exemplo, ele pega todos os plays, tudo que entrou na compra, tudo que entrou na venda, tudo que foi ancorado, renovado. E se o saldo for maior comprador, ele vai estar mostrando que ainda está em tendência de alta. Não só isso, não é só porque tem um saldo maior comprador no total. Ele calcula o saldo maior com o que está entrando aqui agora. Então, por exemplo, se teve muito mais compra, mas agora está tendo muito mais venda e o saldo ainda está comprador, ele vai estar como aqui? Ele vai estar comprador, porém, ele vai estar pequenininho aqui, mostrando que a compra é fraca, que o mercado pode voltar. Aqui já vai estar vendido e esse aqui possivelmente já vai estar neutro. Então, mostrando que é um pullback. E aí, se virar o saldo, porque precisa virar o saldo, aí sim ele vai ficar vermelho e vai mostrar. Enquanto o saldo não vira, ele não muda, então ele vai mostrar a tendência. Tudo isso aí são dados reais, tudo isso são dados do dia, tá? Esse aqui, principalmente, momento, tá? Então é o que está acontecendo agora. Esse aqui, o que está acontecendo agora e na última hora, por exemplo, né? O que está acontecendo, e esse aqui todo o período vai mostrar o dia todo o que está acontecendo, desde que começou, desde que abriu o mercado,
o que entrou, o que foi agredido, o que foi renovado, vai compilar com o que está acontecendo agora, e ele vai mostrar e também a velocidade de agressão, de renovação, e vai falar assim, ó, não, ele ainda continua mais tendencioso para queda. Tá vendo? Aqui ele está vermelho, ó. Lá, aqui no meu outro aqui, já deu uma velinha verde, aqui já deu uma velinha azul, ele permanece em queda. Então, quer dizer, se você quer tendência de baixa, quer permanecer, acredita que ele vai continuar, esse aqui de baixo é o indicador para a tendência. Se você está fazendo scalper, assim que essa vela aqui abriu e aqui estava verde, você meteu uma compra aqui para fazer scalper, 50 pontos, 60 pontos, 100 pontos que seja. Então, essa é a grande diferença. O legal aqui é que você tem controle total. Tá? Você tem controle total de tudo que está acontecendo, de tudo o que está acontecendo. Então, você não fica na mão. Você não vai ficar na mão. A regra de coloração que eu estou usando aqui é do primeiro, desse aqui, tá? Então, a regra é desse, por isso que a coerência com a cor das velas, tá? Mas todos eles são indicadores e regra de coloração. Eu tenho ele aqui no Profit, eu tenho ele no MetaTrader, no 5, eu tenho no NinjaTrader, eu tenho no TradingView e eu tenho ele na Equioption, tá? Para quem utiliza Equioption, eu tenho lá também para ser usado lá ou na Polarium, enfim. O fato é que aqui ele me dá o controle total, tudo que eu estou fazendo e inclusive eu comecei um desafio, desculpa o trem, pessoal. Inclusive eu comecei um desafio na semana passada, eu abri uma continha pequena, mostrar que esse indicador é efetivo. É um desafio do 1000 ao milhão. Começando a conta com 1000, aqui está o meu gerenciador aqui, ó. Tá vendo? Começou dia 22 e tá aqui, ó. Foi 55 no dia 22. A meta é R$50. A meta é o seguinte: uma conta de R$1000, uma conta de R$1000, um contrato, 250 pontos no índice ou 5 pontos no dólar. Eu opero mais índice, então 250 pontos no índice. Correto? Então, R$50 é o que vamos buscar. E uma operação por dia. Uma operação por dia, não mais do que isso. Então, dia 22, 55. Dia 23 na verdade, que está errado, 23 ele calculou, ele mudou aqui, eu vou mudar lá daqui a pouquinho. Então, dia 23, 55, dia 24, 54, dia 25, 46, dia 27, aí no dia 26 eu não operei, que foi quinta-feira passada, aí eu operei na sexta, 46, aí eu operei na segunda, que foi dia 29, dia 30, e operei hoje, eu não operei nem terça nem quarta essa semana, tá? Então, tá R$286, tá aqui, ó, R$1.286, eu estou a 0,13% da meta. A ideia é que a cada 20 trades eu dobre a mão. Então eu comecei com 1, daqui a 20 trades eu vou ter feito mais 1000, eu vou para 2. Aí eu vou buscar R$100, que são os mesmos 250. Aí daqui a 20 trades, aí eu vou para 4. Aí eu vou buscar 200. Aí 20 trades, eu vou para 8. Aí eu vou buscar 400. Aí deu 23, eu vou para 16. Eu vou buscar 800. E assim consecutivamente até chegar R$1 milhão. Ok? Então, simples, simples, simples. Uma meta simples. É para mostrar para vocês que não é... A questão aqui não é pegar uma infinidade de pontos. A questão aqui é fazer o que é certo, é ter a disciplina. Tá? Tá aqui o relatório, ó. Aqui está o relatório. Vou pegar aqui, ó. Aqui o relatório, tá vendo? Hoje é dia 30, tá aqui continha real. Tá aqui, ó, R$286. Por que 286? Porque eu fiz 289, tomei um lossinho de 3, ó. Loss sempre pequeno, porque ou ele vai a meu favor ou eu tô fora, porque o indicador me permite isso. Então, se eu entrei e ele virou, eu tô fora. Então, ele me permite que eu faça outra entrada porque o loss foi pequeno, tá? Então, nesse caso, a regra
Entrei, não foi. Pode ser que eu tenha entrado um pouquinho adiantado, ou pode ser que na hora que eu entrei mudou. E a vantagem de ter o indicador é essa, que ele vai mostrar a mudança. Então, eu que tenho controle e com ele me falando que não vai agora, eu vou sair, eu não vou ficar esperando voltar, porque pode ser que ele não volte. Então, meu stop sempre vai ser curto. Então, 8 operações aqui, das 8 operações, 7 vencedoras, média de operações vencedoras R$ 41,00, média de operações perdedoras R$ 3,00, maior operação vencedora 55, maior perdedora 3, tá aí o resultado, tá? Então, a gente está aqui a gente fez 8 operações, 7, então 7, vamos considerar 7 operações, faltam 13 operações para eu chegar no meu objetivo. Quando eu chegar no meu objetivo, tá, de R$ 1.000, que são 20 operações, ou 22, o fato é, R$ 1.000, a gente, ou o próximo aí, chegou a 20 operações, cheguei nas 20 operações, eu estou com acima de R$ 800, eu posso colocar mais um contrato, tá? Então, a ideia é essa, tá? A ideia é justamente ter essa esse retorno, tá? Mostrar que funciona, mostrar que a disciplina é uma operação por dia, 2 se for, nesse caso aqui, por exemplo, entrei, e aí entrei, na hora que eu entrei, por exemplo, comprado, o indicador mostrou que não vai subir agora, e começou, nem espero ficar negativo, eu saio, foi esse caso aqui. E aí eu espero uma nova oportunidade, entro, e aí ele vai e está tudo certo. Então, a meta é fazer R$ 1.000.000, comecei com R$ 1.000, comecei semana passada, essa conta é só para isso, tá? Essa conta tanto que aqui, ó, aqui o histórico está de 30 dias, mas não tem 30 dias que eu comecei, porque não tem operação anterior, porque eu abri a conta só para esse desafio, tá ok? E aí vamos fazendo todo dia, vou compilando, mostrando os resultados aqui, não opero todo dia, e essa é a grande legal, porque não é operar todo dia, tá aqui o resultado de hoje, tá aqui, ó, conta real, tá vendo? Foi R$ 37 hoje, por que 37? Porque ele chegou a 40, ele chegou a 49, eu protegi em 40, e ele voltou e deu um spreadzinho, é os slippage que dá, é normal, e como é uma operação, eu não faço e não tem arredondamento, eu não arredondo, ou seja, minha meta é 50, falta 13, vou fazer mais um só para arredondar, não faço isso. Day trade é constância, constância que traz a consistência, entendeu? E gestão. Então, por exemplo, se eu estou pegando uma média de 40, 45, se vier conta, quanto que eu aceito stop? R$ 10. E, nossa, mas o seu stop é muito curto. Não, o stop não é muito curto. Se você acha R$ 10 um stop curto, a sua chave está virada, né, tá ao contrário. Você tem que rever isso aí. Porque o mercado ele é controle, é você que controla o mercado, não é o mercado que te controla. Por isso que meus indicadores são em tempo real, porque eu tenho todo o controle. Eu não vou ficar, por exemplo, eu posso comprar aqui, posso, porque ele está falando que tem uma compra aqui. E se eu comprar aqui agora, e efetivamente, vamos colocar aqui na conta demo, vou mudar para a conta demo. Vou tirar da conta real, vou colocar no simulador, tá vendo? Suponhamos então, eu venho aqui e compro, ó, comprei. Se ele continua comprado aqui, maravilha, eu continuo lá. Enquanto eu tiver verde ali, eu vou ficar comprado, porque ele está falando que eu posso ficar comprado. Olha lá, tá aí, tá vendo? Ó. Mas se por um acaso, assim que eu comprar aqui, ele ficar negativo aqui, ele voltar e ficar negativo, ficar vermelho, mesmo estando acima, eu não preciso esperar. Eu posso zerar. Eu não vou tomar esse stop. Entenderam? Essa é a grande sacada. E como eu sei, por exemplo, nesse caso aqui, como eu tenho o maior, o mais rápido aqui e o mais lento aqui, que é para tendência, eu vou dar prioridade para quando tudo estiver confluindo. Ou seja, por exemplo, aqui deu a compra, aqui deu a compra, aqui deu a compra, aqui deu a compra, aqui deu a compra. Se os três estiverem falando a mesma língua, eu entro. Se não, se houver uma divergência, como tem agora, por exemplo, aqui está vendedor, aqui está comprador, mas aqui está comprador, os dois estão falando que eu posso comprar para um scalp, mas ele está falando que a tendência de alta acabou. Então, é uma compra que pode ser somente um scalp, uma compra rápida, ou essa compra pode virar uma venda. Então, eu tenho que comprar não comprando, comprar fazendo um scalp. Mas, de qualquer forma, se esse primeiro falou que é compra, porque está tendo muito mais velocidade, digressão, renovação, ancoragem compradora. Tá aí, ó, tá vendo? Ele vai. Ele vai, tá vendo lá?
Ele não vai contra, ele só vai contra se mudar. E antes dele ir contra, lá embaixo vai mudar a cor. E aí, se mudar a cor, eu falo assim, opa, não vai, não tá legal. Então eu vou fazer o quê? Vou ficar fora. Stop, eu não tomo. Então, essa é a vantagem de você ter uma ferramenta. E aí você pode assumir compromisso, você pode fazer desafios, como eu fiz esse aqui, de pegar uma conta pequena e transformar em 1 milhão, pegar 1.000 e transformar em 1 milhão. Porque esse é o propósito, é você tirar dinheiro do mercado, não é você colocar dinheiro no mercado. O propósito é você efetivamente ter sucesso, ter tranquilidade, ter domínio psicológico, mental sobre o que está acontecendo. Não ficar na mão, não ficar, ah, meu Deus, será que vai, será que não vai? Aqui eu sei se vai e se não vai. Aqui eu tenho certeza do que está acontecendo, eu tenho domínio de tudo que está acontecendo. Olha lá, olha aí, aqui eu tenho domínio. E se eu vejo que tem uma guerra ali, ó, tá vendo? Tem um rally. Tá vendo? Ele foi e não está passando de R$ 2 aqui, né? Não está passando de 10 pontos, 15 pontos, R$ 3 ali. Eu vou ficar nisso aqui? Não. Mas, olha que interessante, enquanto tiver verde aqui, eu posso segurar a onda. Apesar daqui embaixo estar mostrando que acabou a compra, se tiver verde aqui, eu sim. Agora, se eu achar que não vale a pena, tá devagar, negativo eu não vou ficar. Eu venho aqui zero. Eu não preciso ficar esperando. Então, eu saio positivo, ou zero a zero ali, ou R$ 2, R$ 3 negativo por contrato, e vou aguardar a melhor oportunidade. Vou guardar o quê? Tudo está convergindo. Todos os três aqui estarem falando a mesma língua. E aí acabou, é só bater meta. Então, essa é a diferença. Olha aqui, ó, o que está acontecendo lá. Olha embaixo aqui, ó. Tá vendo? Aqui embaixo diminuiu. E aqui, ó, aí eu decido. Fico, seguro esse trade. Tá verde. Tá verde, eu fico. Mas aqui embaixo está aumentando o vermelho. Então, quer dizer, isso aqui é somente um pequeno pullback que o comprador possivelmente ele vai virar para venda. Então, eu vou fazer o quê? Tá positivo ali? Não tá legal? Eu vou zerar. Não vou esperar. Entenderam ou não entenderam? Então, ter o controle da situação. Esse é o legal disso aqui. Ter o controle. É por isso que eu estou fazendo desafio, é por isso que a gente não opera todo dia, porque o dia que não está legal, por exemplo, anteontem estava bem lateral o mercado, estava o zigue-zague, eu resolvi não fazer. Ontem eu tive um compromisso, hoje entrei e as minhas metas é o que? É 1 minuto, 2 segundos, 25, 2 minutos, 25 segundos, 3 minutos, não passa disso. Então, é rápido, porque se eu tenho tudo convergindo, tudo me mostrando que o mercado vai a meu favor, eu entro e ele vai rápido. Eu bato a minha meta rápido, termino o meu dia e vou ter tempo para fazer as outras coisas, ou seja, para programar, para cuidar da minha família, cuidar do meu dia a dia, ter os meus outros afazeres. Então é simples, simples, simples. Olha aí, pessoal. Olha o que está acontecendo. Ó. Aqui permanece verde de cima, porque o de cima é a mais rápida. Então ele está falando assim, ainda está, lá, virou. Olha que interessante, virou. Aí o que você faz? Opa, não está legal. Tô fora. É isso aqui. Aqui embaixo já estava falando, ó. Ele não está mais comprador. Ele não está mais comprador. Aí me deu oportunidade várias vezes aqui, foi 2, 3, chegou a 4. E aí não rompeu. Essa que é a vantagem. Eu posso falar assim, poxa, não está legal, é melhor sair. Mas eu posso então vender aqui? Não, porque ele não deu venda ainda. Eu tenho que ter os três. Aqui está vermelho, mas aqui ainda está azul. Eu tenho que ter os três vermelhos. Porque se eu vender aqui, vamos vender. Pode acontecer o quê? Pode acontecer dele subir. Mas o fato desse aqui de cima ficar vermelho já leva o mercado para baixo. Mas o ideal é que eu tenha os três vermelhos. Se eu tiver os três vermelhos lá, se eu tiver os três vermelhos, o mercado vai descer. Se eu não tiver os três vermelhos, o mercado não vai descer. Mas se eu tiver o primeiro vermelho, eu posso fazer um scalp. Quanto? 50 pontos, 60 pontos, 100 pontos é o que ele vai dar. Simples, simples, simples. Agora, enquanto esse aqui tiver vermelho, o mercado não vai efetivamente subir. Esse aqui tem que estar verde para o mercado subir. Mas se esse aqui está vermelho e os outros dois não estão vermelhos, o mercado está lateral, está na briga. Esse primeiro
vai dar o scalp, esse segundo vai mostrar a direção e esse terceiro vai mostrar a tendência. Ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha esclarecido aí sobre os indicadores, a diferença. Então, estou mostrando aqui ao vivo, aqui, ó lá. Aqui embaixo está vermelho. O de cima também ficou vermelho, olha lá. Ó. Ele não sobe, mesmo que do meio esteja azulzinho. Eles têm que estar convergindo, tá vendo? Ó? Olha aqui, ó, 0 a 0, agora positivo, 0 a 0 para positivo. Ó. Então, esse aqui, primeiro, está vermelho, ele desce. Se ele está verde, ele sobe. Se eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro vermelho, ele vai só descer. Se eu tenho o primeiro, o segundo verde, ele vai só subir. E esse é assim que funciona o mercado. Olha aí, ó. Olha lá. Olha que maravilha. Aí o de cima ficou vermelho forte, ou seja, entrou mais venda. O do meio azul para branco, ficando neutro. E o terceiro continua vermelho. Então, se eu quero segurar a tendência, eu vou colocar meu alvo onde eu quiser, sei lá, aqui embaixo, por exemplo. Ó. Vem aqui, coloca aqui embaixo, por exemplo. Coloco meu stop aqui em cima. E é isso aí. Obviamente aqui a gente não precisa de estudo de stop, porque você tem esse indicador. Eu só vou permanecer no trade se ele falar que vai continuar. Se ele estiver convergindo. Se ele não estiver convergindo, eu não vou permanecer no trade, eu vou embora. Eu simplesmente vou sair. Eu só vou ficar no trade se ele falar para mim, se ele provar para mim que o mercado efetivamente vai voltar. Então, eu vou ter que esperar esse e esse vermelho. Geralmente, quando isso vai acontecer? Quando existe exatamente uma quebra de estrutura, ou seja, ele vai fazer um fundo mais baixo, ele vai voltar para testar, ele vai estar abaixo, aí a VMA já vai estar para baixo, o zigue-zague para baixo e a melhor venda, e aí é onde que eu posso surfar, caso isso acontecesse. Caso isso não aconteça, eu não opero, eu fico fora, mas o fato é que, se eu entro na operação, ela vai a meu favor, ele vai me mostrar se eu posso continuar e onde eu tenho que proteger. E efetivamente, se eu entro na operação e ela não vai a meu favor, o que, que eu faço? Opa, virou aqui, zerar. Eu não vou ficar tomando stop. Ok? Então, essa é a vantagem de ter um indicador. Eu dei um exemplo básico aqui. Esse horário é um bom horário, 1h da tarde na quinta-feira. Mas, depois desse spread todo, mas é só para mostrar para vocês a velocidade e a vantagem. Nesse caso aqui, ó, 2 trades ficou dessa forma aqui porque não foi o melhor lugar, mas só para mostrar. Ficou positivo várias vezes, mas divergência. Ó, se eu tenho tudo igual, eu faço o trade. Se eu não tenho tudo igual, eu não faço o trade. Essa é a vantagem de ter efetivamente o indicador. Tá ok, pessoal? Então, qualquer dúvida é só me chamar aí. Um abraço, bom dia para todo mundo. Fui.